está repercutindo demais entre os políticos, tanto do governo como da oposição. A anulação das provas apresentadas no acordo de leniência da Odebrecht, sem dúvida, é o assunto da vez. Vamos ao vivo com o Ricardo Abreu, direto de Brasília também. Ricardo, você acompanha, portanto, aí toda a repercussão e peço, então, que nos traga como é que estão os dois lados dessa moeda. Boa tarde a você, todos que nos acompanham aqui na edição das 6 do Jornal da Globo News. Pois é, tão logo veio essa decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, já começou a pipocar a repercussão de todos os lados, né, aqui em Brasília. Então a gente quis trazer aqui para a edição das 18 um termômetro exatamente do Congresso Nacional sobre essa decisão. E por isso a gente já chama aqui os parlamentares Isalci Lucas, senador, líder do PSDB no Senado, e o deputado Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara dos Deputados. Eu agradeço demais aos dois parlamentares. Queria começar pelo líder do PT na Câmara, deputado Zeca Dirceu. Como é que o senhor avalia essa decisão do ministro Dias Toffoli de anular essas provas do acordo de leniência da Odebrecht ali nos processos da Lava Jato? Justiça foi feita. Era uma medida que a gente já esperava, trabalhava por ela há muito tempo, né? E ela vem se somar a uma série de outras decisões que o judiciário já tomou, aonde fica evidente que houve uma ilegalidade, né? Houve um conluio de acusação com o juiz e houve esse conluio, essa ilegalidade com objetivo eleitoral. O presidente Lula liderava, né, as pesquisas em 2018, à presidência da República, e foi condenado para não disputar a eleição. E quem condenou tinha objetivos políticos, tanto é que depois virou ministro, virou candidato a presidente e acabou se elegendo senador numa eleição que está sendo questionada, inclusive, com possibilidade de cassação. Então a gente ficou feliz, nós comemoramos a decisão, né, porque de fato as provas são imprestáveis, né? Elas foram produzidas, inclusive, sob tortura, né, diante da maneira como as delações foram feitas. E as conversas de WhatsApp, essas sim são provas, né, que mostram a maneira como a Lava Jato operou, muito mais com interesse político do que pensando no país, do que pensando em combater a corrupção. O líder do PT no governo, o senador Isalci, cita inclusive a Operação Spoof, né, que baseia a decisão do ministro Dias Toffoli sobre conversas de WhatsApp. Agora pergunto ao senhor como é que a oposição também avalia essa decisão do ministro Dias Toffoli, certamente não pensou como a base do governo. Eu vejo com muita preocupação. Primeiro, foi cancelado também um acordo feito nos Estados Unidos pela Odebrecht, com a participação, né, da Petrobras e tudo. É uma decisão monocrática. Será que terá que ser devolvido? Eu participei da CPMI, né, da Petrobras, da Lei Rouanet, do CARF, do BNDES, participei de todas. E sei que foram devolvidos mais de 15 bilhões. Ora, ninguém devolve o que não recebeu. Então, é evidente que essa decisão é monocrática, deve ir para o pleno, eu acho. Agora, tem outras decisões que foram tomadas a nível de primeiro, segundo grau, né, que não foi questionada essa questão do modus operandi lá do Ministério Público. Né? O que a gente tem que ver é como vai ficar, por exemplo, tem muitos bens que já foram oferecidos pelas empresas, né, de ressarcimento dos prejuízos. Será que vão ter que devolver agora tudo isso? Será que vai ter que indenizar todos eles? É uma preocupação, eu vejo com muita preocupação essa decisão do ministro. Até hoje de manhã discutimos a lei do impeachment, o projeto de lei que está tramitando no Senado. E vejo com muita preocupação. Afinal de contas, o ministro Toffoli foi também advogado do PT. Então, eu declarei impedido. Eu fui juiz do trabalho e aprendi isso, né? A gente, em determinados momentos, a gente precisa se dar por impedido em função do passado nosso. Mas acho que isso é uma decisão que vai ser ainda para o pleno e me preocupa as consequências disso. Agora, trazendo aqui também um manifesto do próprio magistrado, ministro Dias Toffoli, na sua decisão sobre a prisão do presidente Lula, enquanto ex-presidente, que poderia ou pode ser considerado um erro do judiciário. O senhor avalia desta maneira também? Ora, erro pode acontecer. Agora, não foi uma ação direta no Supremo, isso veio do primeiro grau, foi para o segundo grau, né, foi discutido, inclusive mudada a pena, né, decisão por unanimidade, e foi para o Supremo.
Eu vejo assim, não é uma decisão monocrática do ministro Toffoli que vai acabar com tudo isso. Eu acho que tem que, isso vai para o pleno e vamos discutir. Eu acho que o Supremo tem realmente extrapolado algumas coisas. É evidente que nessa questão é a questão de decisão, jurídica mesmo, mas o Supremo nos últimos dias tem decidido coisas, inclusive invadindo a competência do Congresso Nacional. É uma questão que nós precisamos, inclusive, debater aqui no Congresso. E na sua avaliação, deputado Zeca Dirceu, sobre especificamente essa menção do ministro Dias Toffoli à prisão do presidente Lula? Com certeza, a prisão do presidente Lula foi um dos maiores erros do judiciário brasileiro e que a tempo foi corrigido quando todas as condenações foram anuladas. Eu, com muito respeito ao senador Exauci, eu acho que não cabe nenhum tipo de suspeição quanto à postura do ministro Dias Toffoli, até porque ele já tomou muitas decisões que foram contrárias aos interesses do PT, do presidente Lula, o que prova a sua parcialidade, Mas a decisão veio em boa hora, ela vai se somando a várias outras decisões, não é a primeira, que vai reestabelecendo a verdade, que vai deixando muito evidente que as condenações do presidente Lula foram ilegais e foram por motivações políticas. Por fim, eu quero fazer, Tralli, uma provocação no melhor sentido da palavra aos dois entrevistados, começando pelo senador Exauci, no sentido de que o acordo de leniência da Odebrecht e outros acordos também na Operação Lava Jato acabaram citando também integrantes do partido do senhor, o PSDB. Como é que o senhor avalia esse acordo de uma maneira geral também, não só pegando especificamente os processos do presidente Lula? Eu acho que quem cometeu erro, independente da questão partidária, tem que ser punido, Provado isso, tem que ser punido. Eu fico confuso, imagine o cidadão brasileiro. Eu estive lá em Curitiba, eu fui o primeiro a perguntar ao Pedro Corrêa quem indicou Paulo Roberto Costa para a Petrobras. E foi a primeira vez que ele disse, foi o presidente Lula. E a gente sabe o que aconteceu de lá para cá. Então, eu participei da CPI. Nós temos relatórios em todas as CPIs, seja da Petrobras, da Lei Rouanet, do CAF, tem um relatório independente. E que lá tem provas. Agora, é evidente que eu não vou entrar no mérito do processo, até porque eu não conheço. Agora, as provas que foram em abundância em todo esse episódio, está lá no processo. Então, eu fico assim, o que o cidadão brasileiro que paga imposto está pensando nesse momento? E as consequências. Daqui a pouco, nós vamos ter que indenizar todas essas pessoas que se apresentaram, que devolveram o dinheiro, que tem patrimônio já vinculado à União. Nós temos muito patrimônio que foram dados como garantia nesses acordos de leniência. Vamos cancelar tudo isso? A União vai ter que pagar, vai ter que indenizar todos eles? É uma dúvida. Trago a provocação e pergunta ao líder do PT na Câmara, deputado Zeca Dirceu, sobre o que muito se falou ao longo do dia e o embate entre reparação da história ou revisionismo histórico do ponto de vista do judiciário. Eu acho que o judiciário, o ministro Dias Toffoli, está observando a legislação do país, estão tomando decisões para estabelecer justiça, para que a justiça, de fato, prevaleça no país e para que se reconheça as ilegalidades e os erros cometidos, tanto pela Operação Lava Jato, como pelo próprio judiciário. Então é uma decisão que vem em boa hora, mas não vejo ela como nenhum tipo de revanche, revisionismo. Eu acho que foi dentro dos autos, até porque isso é um processo que já estava há muito tempo tramitando. Na verdade, ele começou porque a 13ª Vara de Curitiba, o ex-juiz Sérgio Moro, impedia a defesa do presidente Lula de ter acesso aos autos, de ter acesso a essas provas fraudulentas. Foi ali que começou esse processo que acabou culminando nessa decisão. Agradeço demais a participação do líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Zeca Dirceu, e do senador Exauci Lucas, líder do PSDB no Senado Federal. Ponto e contraponto sobre essa decisão, repercutindo também aqui no Congresso Nacional. Tralli, volto contigo. Valeu, obrigado, Ricardo. É um debate bem enriquecedor, para falar o mínimo. Está aqui Natuzaneri